Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Márcio trazendo aqui mais uma vez um problema de Física 3 do livro do Moisés, capítulo 2, questão 7. A questão diz que nós temos uma carga Q grande distribuída uniformemente sobre um fio semicircular de raio A, né? Então eu já posso fazer isso, ó. Deixa eu ver, eu vou botar verdinho. Temos aqui o nosso raio. Esse raio ele chamou de A, certo? Então, A. Tá aí nosso raio. Ele quer que a gente calcule qual é a força que atua sobre uma carga de sinal oposto, menos Q, colocada no centro desse semicírculo, certo? É uma questão bastante simples, ela não é uma questão complexa. O que vamos ter que fazer é pegar um elemento infinitesimal aqui. Então vamos pegar aqui, ó, o elementozinho infinitesimal. E esse elementozinho infinitesimal eu vou chamar de um dq, Q grande, porque eu estou pegando da carga grande, certo? Ele tem um certo tamanhozinho, né, aqui, ó. Esse tamanho eu vou chamar de dl, certo? O elemento dq tem um tamanho dl e está a uma distância, ele está a uma distância a, né? Ele está a uma distância a do centro aqui do semicírculo. Essa distância vai formar aqui um ângulozinho θ, certo? Essas são as observações iniciais. Já que você tem um corpo que ele está uniformemente, né? A carga está distribuída uniformemente sobre esse fio, então a gente está trabalhando com densidades, né? Certo, feito isso, vamos trabalhar. Esse elemento dq ele gera um campo elétrico uma força elétrica nessa carga, né? Esse dq é positivo, a carga é negativa, a força que é exercida sobre essa carga tem a mesma direção do vetor distância r, né? Eu não coloquei aqui, mas eu vou chamar esse vetor distância de rzinho, r, certo? Então a força também tem o mesmo sentido, a mesma direção desse vetor r. Ok? Com essas observações, agora eu já posso escrever aqui que o meu elemento infinitesimal de força, devido a esse elemento infinitesimal de carga, o meu dF aqui, ele nada mais é do que a constante, né? A constante vezes a carga em módulo, que está no centro do semicírculo, vezes o elemento que gerou a força, que é o meu dq grande, né? Dividido por a distância entre eles dois elevado ao quadrado. Deixa eu ajeitar aqui que isso ficou horrível. R ao quadrado, certo? E a direção do nosso vetor unitário é R chapéu. Beleza? Então temos algumas preocupações aqui, né? A gente tem que saber quem é esse dq, temos que saber quem é esse vetor unitário R chapéu.
o R chapéu tem o mesmo sentido que o vetor R, né? O vetor direção R. Mas vamos trabalhar primeiro com esse nosso elemento dq. O nosso elemento dq, ele é o seguinte: o dq é exatamente igual a densidade linear de carga vezes o dl, certo? Densidade linear vezes dl. Esse dl, eu coloquei uma vírgula ali, né? Então eu posso escrever assim: o dl em função do θ vou colocar 2 pontos. Eu posso dizer que dl igual o raio vezes o ângulo, né? Então ali o nosso raio é R vezes o ângulo ali que é infinitesimal de θ. O que eu estou fazendo é o seguinte: vocês observam que tem um ângulo ali, né? Não, eu já peguei só que eu vou pegar a rosinha. Vocês observem que tem um ângulo ali. Aí o que acontece? Eu não tenho essa distância aqui, né? E aqui não é um ângulo. Então essa distância ela vai abrir um ângulo aqui, mas como essa distância é infinitesimal, esse pedaço daqui para cá, que é o meu dl, ele é infinitesimal, ele vai abrir um ângulo aqui que também é infinitesimal. Certo? Ele vai abrir um ângulo aqui, ó, e esse ângulo que ele vai abrir, esse ângulo é um dθ, porque é infinitesimal. Beleza? Aí como isso aqui é um arco de circunferência, eu posso escrever esse arco de circunferência em relação a dθ e a r, que é o raio. Então esse pedacinho aqui infinitesimal dl, ele nada mais é do que r vezes o ângulo infinitesimal dθ. Trigonometria básica, né? Trigonometria básica. Então, continuando a nossa solução, então agora a gente tem um dq, certo? O dq está em função do dl, só que o dl eu escrevi em função de θ. Agora eu posso substituir esses valores aqui na minha equação, mas ainda falta determinar quem é o nosso R chapéu. Então vamos escrever que o nosso vetor R chapéu R chapéu ele é o seguinte: ele você tem o vetor R, certo? Então você faz o que? Você vai decompor esse vetor R em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X, ou seja, você vai pegar as componentes do vetor R, certo? E vai dividir pelo módulo do vetor. Então eu posso fazer assim, ó, esse meu vetor R chapéu, ele nada mais é do que R cosseno de θ, isso na direção I, que é a direção do X, mais R seno de θ na direção J, certo? Que é a direção do Y, né? Dividido pelo módulo do vetor, certo? E o módulo do vetor ele próprio. Aí você tem o que? Você tem um cancelamento aqui, ó. Cancelamento do R. O que é que você conclui? Você conclui que o seu R chapéu, ele nada mais é do que cosseno θ na direção I
mais seno θ na direção J. Beleza? Pronto. Agora estamos com tudo que necessitamos para substituir aqui no nosso DF. Então vamos lá, vamos escrever assim. Substituindo em DF, temos o seguinte. Vamos lá. DF vai ser igual a K vezes Q vezes o meu dq, só que o meu dq agora ficou lambda r d θ, né? Que esse dl é r d θ, então ficou lambda vezes r vezes d θ, certo? Isso dividido por r ao quadrado. E o vetor ficou cosseno de θ na direção I chapéu mais seno de θ na direção J. Beleza? Temos uma simplificação, né? Vocês estão vendo? Ó, o R aqui eu vou simplificar com o R. Perdão, galera. E o que vai sobrar pra gente é o seguinte: você vai ficar com DF exatamente igual a... Não, eu vou fazer direto, né? Já dá pra fazer direto. Observa, porque eu fiz a simplificação que vai ficar R. Observa que esses caras são tudo constante, porque o que vai mudar aqui quando a gente fizer a integral é só o ângulo, né? Você vai fazer a integral em todo o semicírculo, mas a única coisa que está variando é só o ângulo, porque o raio é fixo, certo? O raio é fixo. A constante K é uma constante e Q também é o mesmo para todo o semicírculo. Então eu já posso fazer direto escrevendo assim, ó, que a força ela nada mais é do que a integral que vai daqui, ó, que é 0, até o outro lado, que é π. Então vai de 0 até π, certo? De tudo isso aí. Tudo isso aí. Mas, como eu falei, né, que esses caras são constantes, então eu já vou deixá-los fora. Então fica K, Q, K lambda aqui, né? Fica mais organizado. K lambda Q dividido por o raio, só que o raio ali é A, então agora eu vou substituir por A vezes a integral de 0 até π de, tá ali, cosseno, vai ter que aparecer um parêntese, né? Porque são duas integrais. Uma integral vai ser a do cosseno de θ na direção I chapéu, mais a outra integral que vai ser a do seno, né, de θ na direção J chapéu de θ. A ordem aqui não altera nada não, certo? Fecho aqui, né? Aí o que é que eu observo? Isso aqui vai ser igual a K
lambda Q dividido por A vezes integral do cosseno é seno, certo? Seno de θ, que vai variar de 0 até π, mais a integral do seno. A integral do seno é menos cosseno de θ, também variando de 0 até π. Certo? Vamos lá, vamos analisar isso aí. Certo? Vamos lá. Seno de π 0, seno de 0, 0. Então isso aqui é 0. Certo? Cosseno de π é menos 1. Menos 1 ali vai ficar mais 1, certo? KQ K lambda Q dividido por A. Então, novamente, cosseno de π é menos 1 vai ficar 1. E tem o menos, né, do teorema fundamental do cálculo. Menos daqui fica mais. Cosseno de 0 é 1. Tá aqui. Isso na direção J, porque na direção X deu 0. Agora o que é que eu faço? Eu vou escrever lambda em função de Q. Lambda é densidade, né? Densidade linear, que é a carga dividido pelo comprimento do semicírculo. O comprimento total do círculo é 2π. A metade é 2π dividido por 2πr, né? 2πr. 2πr dividido por 2 fica πr. Então isso aqui fica assim, fica K. Eu vou escrever já como sendo 1 sobre 4π epsilon 0 vezes, aqui vai ficar Q grande sobre π vezes o raio, que é A, mas tem o A de baixo, então fica A ao quadrado, certo? Vezes o Q pequeno, vezes 2, né? Na direção J. Esse 2 é a soma de 1 mais 1. Eu posso simplificar esse 2 com esse 4. Agora eu vou deixar tudo organizado. Você observa que tem π aqui e π aqui, então vai dar π quadrado. Então isso vai ficar assim, galera, ó. A resposta final é Q pequeno vezes o Q grande dividido por 2π quadrado. 2π quadrado epsilon 0 A ao quadrado na direção J. Beleza? Então tá aí a nossa solução. A solução bastante simples, né? Não é uma questão complexa. Você tem só que fazer a análise dos valores aqui, ó, do dq, do dl, dl em função de θ, tudo direitinho para você não se atrapalhar e tomar cuidado com o nosso vetor unitário R chapéu, certo? Nessas questões, principalmente se esse círculo ele tiver virado para cá, ele for de π sobre 9 até menos π sobre 9, por exemplo, pegando esse lado aqui, ou se ele for só um quarto, esse quarto aqui, ou se for um dentro do outro, você faz tudo da mesma forma. Esses de círculo saem dessa mesma forma que eu fiz aqui, certo? Se ele for o círculo inteiro, então no lugar de você levar em consideração o comprimento do jeito que eu levei como sendo aqui, né, a densidade como sendo dividido por 2, você considera o 2 também, certo? Eu fico por aqui, um abraço para vocês e até a próxima questão.